Você sabe onde fica o continente antártico? Não sei. Ou Antártida? Não sei. Você sabe quais animais vivem lá? Não sei! E principal, você sabe quem é o dono da Antártida? Você quer saber? Não. Eu te falo. Então, bora assistir. Bem, olha só. O continente antártico ele é uma porção de terra extremamente grande, de tamanho de proporções grandes, isolado dos outros continentes. Né? E o continente mais próximo do continente antártico é o nosso, o continente sul-americano, ou América do Sul. Mas você sabe onde fica a Antártida? Se a Antártida fica no Polo Norte ou no Polo Sul? Bem, eu já dei uma pista. Eu falei que fica próximo do continente sul-americano. Então, o continente antártico fica no Polo Sul. Isso mesmo. E como é um continente extremamente isolado dos outros, os animais que vivem lá adquiriram características para sobreviverem e viverem aquelas condições climáticas e relevo do continente. Principalmente a temperatura. Já foram registradas temperaturas de menos 89 graus. Então, isso faz da Antártida o lugar mais frio do planeta Terra. Inclusive, no inverno, onde essa temperatura, na qual essa temperatura foi registrada, não faz sol. O sol não aparece no inverno lá na Antártida. Justamente porque, como a Terra tem um movimento de precessão, eu já expliquei isso no vídeo sobre inverno ou verão, assiste que está aí no canal. Devido à Terra ter esse movimento de precessão, onde os polos ficam oscilando, chega a um dado período em que o Sol fica iluminando todo o hemisfério norte e parte do hemisfério sul. E a Antártida fica fora dessa luminosidade do Sol. Então, o Sol, na verdade, algumas vezes, no fim do inverno, o Sol aparece apenas no horizonte. Como, por exemplo, fosse o nosso fim de tarde aqui no continente sul-americano, né? Onde o Sol fica somente ali naquele horizonte. Então, a Antártida fica no Polo Sul, situada no Polo Sul, e é um dos continentes mais isolados do planeta Terra. É claro que no passado a Antártida já foi ligada a outros continentes, como por exemplo a Austrália. Para quem não sabe, a Antártida tinha ligações com a Austrália. E um dos países mais próximos da Antártida é o Chile. O Chile e a Argentina. Inclusive, a base brasileira científica fica bem próxima do Chile. Mas isso eu vou te falar mais daqui a pouco. A gente vai saber agora quais são os animais que existem lá na Antártida. Porque a gente sempre ouviu falar que a Antártida, por ser um continente isolado, desolado, também é sem vida. Mas na verdade não é isso. O continente antártico tem muita vida, tem muitos seres vivos. É claro que não tem plantas, não tem árvores, não tem arbustos, não tem aqueles tapetes gramados como a gente vê, por exemplo, no campo de futebol. Não existe isso. A única flora que existe na Antártida são os líquens.
não passa disso. Só que os animais fazem toda a vida no continente antártico, né? De tal forma que a gente encontra lá, por exemplo, os pinguins. Só de pinguins são 17 espécies. De peixes são 100 espécies de peixes. E a gente tem também um número grande de aves. São muitas aves que frequentam o continente antártico. E a cada ano são descobertas mais aves. Aves, na verdade, que são migratórias, ou seja, que a gente chama de aves sazonais. Elas vão no continente para se alimentar ou para nidificar e voltam novamente para o outro continente de onde elas estavam, e elas ficam nessa migração. Existem também algumas espécies de cetáceos, como orcas, que também são migratórias, passam por lá, e também as jubartes, né, os grandes cetáceos que também vão se alimentar de lá, porque lá existe pequenos crustáceos, porém em grandes cardumes, que são extremamente energéticos para esses animais, que são os crios. São animaizinhos, crustáceos, muito parecidos com os camarões. São um pouquinho bem pequeno e vermelho. Então, esses animais, a maioria dos animais que vivem na Antártida se alimentam, tem como base alimentar os crios. Além disso, a gente tem também as focas, né? Inclusive, se você assistir o filme Happy Feet, eu acho que é isso, Pinguim, Happy Feet, ou Happy Feet, Pinguim, não sei, não me lembro. Se você assistir esse filme ele traz informações verdadeiras sobre o continente antártico. Né? E uma outra curiosidade, não existe urso polar na Antártida. Tá? Os ursos polares, eles são do Polo Norte. Você nunca vai ver um pinguim fugindo de um urso polar, até porque não existe urso polar na Antártida. Tá? Vamos para desmistificar esse detalhe aí que muita gente acha que os ursos polares e os pinguins vivem nos dois polos. Tá? Então essas são algumas espécies de animais que vivem na Antártida. E a Antártida não é um ambiente estéril. É um ambiente rico em vida. Só que tem um detalhe. Todos esses animais que eu falei ficam situados, vivem na borda do continente. Porque à medida que a gente vai se aproximando para o centro da Antártida, aí sim a gente tem um ambiente inóspito, onde a quantidade de espécies vai gradativamente diminuindo até chegar a um ponto que nenhuma espécie é encontrada, à medida que vai se aproximando para dentro do continente. Esses animais estão justamente situados nas bordas do continente, que é onde está a comida, onde está a alimentação. Pois bem, quem é o dono da Antártida? Esse é um ponto importante, porque a Antártida, novamente, continente isolado, não existe nenhum país soberano sobre a Antártida, porque, na verdade, a Antártida ela está sob um tratado, que é o Tratado da Antártida. E nesse tratado existem vários países que regulam todas as atividades executadas no continente, né? Que são os países fundadores desse tratado. Tá? E a gente pode citar a Noruega, a França, o Reino Unido, tá? Existem mais países, na verdade são 7 países, 7 países fundadores do Tratado da Antártida. E o Brasil, né, esse tratado, ele foi fundado, foi criado em 1960, um ano depois do Ano Internacional da Geofísica, que foi em 57 e 58.
Porém, o Brasil entrou só no final da década de 80. Em 1988, o Brasil pediu a autorização, vamos dizer assim, para fazer parte desse tratado. E ele foi legalmente aceito nesse tratado em 1993. Existe uma base de pesquisa científica no continente antártico brasileiro, que é a Base Científica Comandante Ferraz, que fica, na verdade, numa ilha. Não fica no continente antártico, fica numa ilha, tá? A Ilha de George, como é chamado, Ilha de George, tá? E essa ilha, na verdade, ela fica bem próximo do Chile, de tal forma que a Argentina e o Chile são os dois principais países que mantêm essa relação de pesquisa. O Brasil também, por ter essa base Comandante Ferraz, que em 2012 pegou fogo, mas que já foi, as atividades normais já foram restabelecidas, e é uma base científica de importantíssimo valor para a ciência no Brasil. Então, esses são alguns dados curiosos, algumas curiosidades sobre a Antártida, onde fica, quais animais vivem, quem é o dono da Antártida. A Antártida não tem um país dono. A Antártida está, novamente falando, está sob um tratado. Esse tratado ele foi prorrogado para 2059, tá? Ou seja, só em 2059 que eles vão refazer essa, vamos dizer assim, essa votação para quem será o possível soberano da Antártida, né? Mas isso, na verdade, jamais irá acontecer, porque esse tratado, uma das premissas desse tratado é justamente manter a Antártida como uma base científica, uma base de pesquisa para todos os países interessados. Inclusive, na Antártida não pode ter base militar. O próprio tratado deixa isso muito claro. Não pode existir base militar na Antártida. Inclusive, o interesse pela Antártida começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando os países interessados viram que a Antártida estava num ponto extremamente privilegiado. Porque se os Estados Unidos, apenas um exemplo, se os Estados Unidos quisesse ou quiser atacar a Rússia, ele não vai mandar um míssil por cima do Oceano Atlântico ou por cima do Pacífico. Ele vai mandar um míssil por cima da Antártida, que é muito mais curto. Então, colocar uma base militar na Antártida seria de extremo valor estratégico para esses países. Porém, segundo esse tratado de 1959, não pode existir base militar, apenas base científica. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos inscritos. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva-se no canal. Esse daqui é o BernTube Ciência. Valeu!